rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, partindo do princípio de que nós fomos chamados para esse desideratum, para essa missão maravilhosa, sem igual, uma missão honrosa, uma missão que não é deste mundo, embora tenhamos que cumpri-la deste mundo. Nós precisamos ter consciência de onde estamos e quem somos, para fazermos o quê? Afinal de contas, onde eu estou? Quem me mandou para cá e para quê? Não é? Então, aqui o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: rogo-vos, pois, irmãos. Quando eu leio esta primeira colocação destes versículos, eu me sinto instado, motivado a me abaixar no lugar do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Não é? O rogo já exprime o máximo de uma sentença de solicitação, de um pedido. O rogo é muito mais do que um pedido comum, eu acho. E normalmente o rogar, a gente, não sei se vocês também, eu creio que tem princípio católico apostólico romano, não é? Eu pelo menos aprendi, eu me lembro que quando eu era criança, rogar, a gente sempre roga a Deus, não é? Ou fazemos rogo a Deus. Mas se o apóstolo Paulo está pedindo aos irmãos da igreja, é porque o rogo se faz também na presença de Deus aos irmãos. Precisa haver humildade, compreensão, realmente preparação de espírito para se rogar. Mas o apóstolo Paulo se abaixa, faz uma genuflexão e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Aqui a gente vê que o apóstolo Paulo está rogando do íntimo do seu coração para a consciência de nós outros. Vós tendes que apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo. Não, assim como Jesus fez. Jesus poderia dizer: não, Pai, passa de mim este cálice, eu sei que tu me ouves sempre, então passou, fui, né? E ele não ia à cruz, mas ele, embora tenha rogado por isto, ele disse: mas eu vou fazer porque é a tua vontade. Eu me submeto, eu me entrego, porque eu quero fazer a tua. Ai de mim se não fizer a tua vontade. Então, para nós, o chamado de Deus, o ídolo de Deus é diferente do que o dado a Jesus. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, eu não simplesmente lhes peço, eu lhes rogo que apresenteis os vossos corpos, que façais, ou vamos passar para uma linguagem normal, que vocês façam um sacrifício pessoal, uma decisão pessoal. Esforcem-se, entreguem-se, submetam-se, diminuam-se a si mesmos e entreguem-se, ou entreguem os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício, o próprio nome já bate contra a nossa prática. Quem gosta de sacrificar? Jesus se sacrificou até a morte de cruz. A humilhação, a mais terrível, não é? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, embora fosse, e disse: Pai, eu me submeto, eu me sacrifico até a morte. E não havia sentença pior na época, era um castigo para os piores homens, dado pela política romana, era justamente matar na cruz. E foi a esse que Jesus se submeteu. Eu me sacrifício para que eles sejam salvos. Uma vez salvos, nós não podemos nos sacrificar, pelo menos para nos conformar, para andar conforme, ou não aceitar que andássemos, ou que andemos conforme este mundo tenebroso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha para quem Paulo apela. Além de ele usar rogo,
e ser ele o homem que era santo e respeitado, ele diz: olha, não é por mim, quem sou eu para rogar e vocês me atenderem, mas eu lhes peço pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto de entendimento. Que é aquilo que vocês sabem que Deus merece, que façamos tudo para atendê-lo, façamos tudo para satisfazê-lo, e não andar conforme o leito terrível, barrento, turbulento, desigual, imundo deste mundo tenebroso. Nada deste mundo tenebroso, mas sacrifiquem-se, porque o natural da carne é querer o mais fácil, é ir neste leito que é mais largo, neste leito que é mais atraente. Mas eu quero que, pela compaixão de Deus, pelo amor que vocês têm a Deus e pela compaixão que Ele tem a vocês e a mim, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Sacrifício vivo é muito mais do que o sacrifício morto, não é? Eu sei que os israelitas entregavam sacrifícios mortos. Deus nunca mandou assar um cabrito vivo no fogo, né? Ele nunca mandou assar um bode vivo no fogo, e nem um boi. Mandava, né, fazer toda aquela ritualística para partir em bandas, partir em pedaços, e a fressura para um lado, a cabeça para outro, né, rejeito para outro e tal. Mas não, no nosso caso não. Ali era simbólico, ali era um sacrifício que ia subir um cheiro à presença de Deus. Mas nós já somos o próprio cheiro de Cristo, nós já somos a própria, né, essência do Senhor. Quero que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Graças a Deus que o Espírito Santo nos ensinou, por esta palavra e pelos servos que pregam, o que devemos fazer? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja bem, amados, a que somos chamados. Então, nesta manhã, nesta quarta-feira, eu sinceramente não havia feito grandes reflexões anteriormente, mas ao cantar aqui com Antônio Cruz, foi na hora da oração, me lembrei desta passagem bíblica. Creio que não me